Madrid. Década de 1990. Verônica, uma jovem bonita e alegre de 15 anos, passa seus dias se revezando entre os cuidados de 3 irmãos mais novos e as brincadeiras com seus amigos adolescentes, já que sua mãe viúva trabalha por longas horas diariamente. O que ela não imagina é que, após participar de um jogo Ouija encontrado em sua escola, sua vida passará a ser terrivelmente atormentada. Paco Plaza dirigiu um dos melhores filmes de horror lançado dos anos 2000 pra cá, e que é também um marco no subgênero dos found footage, desses que fazem parecer que a história foi montada a partir de filmagens reais encontradas. Hacktion 2007 combinava claustrofobia e tensão com sustos armados com inteligência através do uso extremamente realista da câmera. Desde então, o realizador investiu quase uma década em continuações do sucesso, que, embora divertidos, jamais conseguiram alcançar a maestria do original. O que o trouxe até este Verônica, filme dono de uma narrativa mais tradicional que demonstra que o talento do cineasta não fica restrito ao estilo da sua saga de zumbis. Primeiro que o cineasta já adota referências diferentes, desta vez se inspirando em John Carpenter na trilha eletrônica, e mesmo em detalhes mais simples, como os planos em câmera lenta dos protagonistas andando até a escola. Além disso, Plaza adere a esse popular culto ao cinema oitentista de Hollywood e prefere afastar os adultos da vivência adolescente. Quando surgem em tela, os mais velhos apenas questionam ou apontam o caminho aos jovens personagens em que a história se concentra. Algo que o roteiro trata de explicar de saída. Verônica, Sandra Escacena, cuida dos 3 irmãos mais novos dia e noite, já que sua mãe trabalha em 2 turnos num bar, pois precisa sustentar as crianças sozinha agora que, como descobrimos, mais tarde, o marido faleceu. Cabe à personagem título, então, acordar, dar café da manhã, levar e buscar da escola os 3 irmãos bem mais jovens que ela. O que torna compreensível a motivação de Verônica para procurar por uma forma de contatar o falecido pai. Porém, depois de se juntar com as amigas numa sessão de Ouija, a adolescente começa a testemunhar estranhas ocorrências na sua casa, o que por fim a leva a concluir que está sendo perseguida por alguma entidade do além e que ela e sua família correm grande perigo. A trama não muito original torna-se sensivelmente mais curiosa sob o olhar de Paco Plaza, que investe numa fotografia que é simultaneamente escura e bem iluminada. É macabra, para ser mais exato. Os ambientes do apartamento onde se passa boa parte da trama também são pensados com inteligência. Uma janela na sala permite enxergar os quartos do outro lado do prédio, assim como uma série de aberturas fechadas com vidro constrói uma maneira de seguir qualquer coisa que caminhe pelo corredor. E tudo isso é usado com dosagem pelo filme, que consegue extrair arrepios, mais difíceis de se conseguir do que sustos, sem precisar apelar para subterfúgios fáceis, como estouros. Na trilha que sobressaltam o espectador, aqui não. Plaza consegue inspirar o medo, ao invés de impô-lo, como no instante em que a protagonista acorda e encontra alguém parado no canto do quarto, quando deixa de perceber um reflexo estranho no canto da TV, ou mesmo quando uma freira da escola, apesar de cega, parece enxergar atrás da menina algo que não conseguimos identificar. Ainda que boa parte dos créditos mereça ser dado ao elenco juvenil, já que, em se tratando de horror, é difícil assustar uma audiência que não compra e torce pelos personagens. E se Escacena vende bem a adolescente que vive frustrada por não conseguir agir como alguém de sua idade, devido às enormes responsabilidades que lhe são impostas, é Ivan Chaveiro quem atrai toda a sua atenção para o seu carismático Antonito, que com os grandes olhos estrábicos e óculos fundo de garrafa, inspira compaixão por carregar uma atitude alegre e digna de uma criança da sua idade. Se mostrando, portanto, menos sobre as assombrações que atormentam essa família do que sobre os componentes da mesma, Verônica é um promissor ensaio do que podemos esperar de Paco Plaza a partir de agora, e tendo em vista sua sutileza. Ao sugerir um crucifixo de cabeça para baixo ao filmar o vão de um prédio em contraplongé, não seria exagero estar ansioso para seus próximos projetos. A jovem espanhola estuda numa escola católica administrada por freiras e assina revistas especializadas em ocultismo, numa tentativa de aplicar seus conhecimentos e invocar o espírito do pai falecido. Ela compra um tabuleiro Ouija e o leva para o colégio. Seu plano é aproveitar um momento de distração das freiras, que acompanharão um eclipse solar com os alunos neste dia, para então realizar uma mini-sessão espírita com 2 amigas e contatar o pai. No auge do eclipse, as 3 colegas fazem contato com uma entidade.
mas algo dá errado e Verônica perde a consciência. Os momentos posteriores ao evento imprudente desenrolam a trama sobrenatural. A protagonista acorda na enfermaria após o desmaio. Questionada pela enfermeira, ela relata que ainda não menstruou. Apesar do tema sexualidade ser comum em produções de terror, aqui ele é secundário. Pode-se dizer que a personagem rechaça a maturidade, pois com ela chega à fase adulta. Seu principal objetivo é recuperar a normalidade de sua vida juvenil. A ausência emotiva dos pais é uma das formas de rejeição que atinge a protagonista. Ainda que implore, não consegue a atenção da mãe. A adolescente sonha com o corpo do pai nu em seu quarto e mãos negras atravessando o colchão para atacá-la, sugerindo um histórico reprimido de abuso sexual. Marcas de dedos e mordidas aparecem na sua pele. A perturbadora tentativa de invocação igualmente a afastou das amigas, que passam a evitá-la. Assim como nos livros da Bíblia, nas histórias dos irmãos Grimm e em filmes como A Bruxa, 2015, o projeto de Paco Plaza se posiciona como um conto, baseando-se nos relatórios policiais de uma tragédia ocorrida na Espanha no início dos anos 1990. Considerando a função dos contos de fadas, tal estilo permite exercitar formas de lidar com medos e ansiedades não resolvidos no mundo real de crianças e adolescentes. Dessa forma, evocar histórias passadas é quase um convite para não analisá-las superficialmente e, assim, buscar camadas de interpretação e significados. O clima de desgraça e danação, então, acomete a protagonista, que começa a ter visões de um ser humanoide que quer atacar Irene, Lucia e Antonito. Neste ponto, a narrativa se torna claramente ambígua. Apesar de acompanharmos sua luta contra o mal invocado, um olhar cético acusaria a adolescente de ser a própria agente do terror. Todos os eventos sobrenaturais podem ser explicados por sua falta de consciência. As marcas no corpo da garota estão em ângulos e posições facilmente auto-infligíveis. Suas amigas justificam que não a chamam mais para sair porque ela tem que cuidar dos irmãos, que logo são obstáculos na sua vida. O rancor inconsciente é capaz de fazê-la deixar a torneira de água fervente aberta para queimar o caçula e de atacar as gêmeas enquanto dormem. Assim, fica a insinuação que as visões paranormais não são nada mais que sintomas psicóticos agravados pelo excesso de responsabilidades domésticas. Pela televisão da sala, escutamos um grudento jingle de comercial dos anos 1990 que canta "Sem tela me dá tempo para desfrutar", alusão a uma marca de produto de limpeza doméstica que oferece tempo para viver. Ali também vemos uma cena do filme de terror espanhol Os Meninos, 1976, sobre um casal que precisa matar crianças hostis para escapar de uma ilha. Verônica sonha que os irmãos devoram seu corpo como pequenos canibais. Também em Pesadelo, a mãe força a menarca da filha aos gritos, pois precisa que cresça. A silhueta do ser humanoide aterrorizante é como a de uma mulher adulta. Ao acordar do sonho menstruada, o filme pontua a transformação da protagonista pela estampa de um lobo na camisa que veste, referência ao símbolo da licantropia como metamorfose monstruosa. A animalização como figura de linguagem visual é elemento presente. Verônica é como o lobo de sua camisa, que também aparece num dos quadros pintados de sua casa. O pavor de Verônica de ser arrastada para um mundo adulto sem tempo para viver é o mesmo que se aposta de Thomasin, de A Bruxa, por exemplo. Assim, os dois filmes exercem a função do horror como forma de trabalhar ansiedades de adolescentes sobre encontrar seus lugares na sociedade. E a perspectiva de futuro para as suas protagonistas, porém, não é otimista. Os filmes afundam Thomasin e Verônica num mundo sem esperanças que não as escuta e restringem suas opções de fuga e resistência a cada nova cena. Na Madrid de Benicitzes, Verônica, a conclusão acontece no auge das tentativas da garota para proteger os irmãos do sobrenatural. A história, então, abandona a ambiguidade sobre a natureza da ameaça, com o desfecho do arco da protagonista. Ao renegar a ambivalência construída ao longo de Verônica, Jogo Sobrenatural, seus realizadores restringem leituras alternativas, que por sua vez são possíveis em filmes semelhantes. No entanto, preferir a construção de um clima de terror arrepiante, em detrimento de sustos artificiais, e permitir a negação de fenômenos sobrenaturais, fundamentando as histórias no domínio da psicologia humana, faz com que esta obra se destaque como um ótimo exemplar do cinema de horror contemporâneo. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado.